Fala galera da segunda série, CEPI americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos iniciando mais uma aula de matemática e na aula passada a gente falou sobre sistemas lineares e trabalhamos também com equações lineares, né, inicialmente, antes de falar de sistemas lineares. E trabalhamos um método de solução de sistema linear com duas equações e duas variáveis, que foi o método da substituição. Eu deixei essas duas atividades aí que eu vou estar fazendo a correção agora, para a gente dar seguimento aí no nosso conteúdo. Então a primeira questão, a número 1, está dizendo o seguinte: dê duas soluções reais, né, no caso, para as equações lineares abaixo. Estão aí já no quadro as duas equações, letra A e letra B. Então a gente precisa achar aí nessa primeira questão duas soluções para cada uma dessas equações. Aí você fala, professor, e como é que a gente vai fazer para arranjar essas soluções aqui, certo? Quem vão ser soluções para essas equações lineares? Vão ser valores que essas variáveis vão assumir e vai satisfazer essa igualdade, né? Então aqui na primeira nós temos 3x menos 4z mais 2 igual a 10, né? E como eu vou assumir valores aqui para essas duas variáveis, eu já posso iniciar passando esse 2 para lá, ó, né? Porque aí fica mais fácil de eu procurar alguns valores, né? Sabendo qual vai ser a igualdade que tem que dar ali. Então, passando 2 para lá, vai ficar 3x menos 4z é igual a 10 menos 2, né? Passou negativo, 10 menos 2 aqui é 8. Então, 3x menos 4z tem que ser igual a 8. Então, vou ter que achar um valor para x e um para z, que quando substituir aqui, o resultado aqui desse lado, né, do lado esquerdo aqui, tem que ser igual a 8. Certo? Aí você fala, professor, como que a gente vai achar? Nesse caso, pessoal, é por tentativa e erro mesmo, né? Então, aqui eu estou observando, por exemplo, que se eu pegar o x sendo zero, se eu pegar esse x aqui sendo zero, né, vai ficar 3 vezes 0, isso aqui vai dar 0. E aqui eu tenho menos 4 vezes z, tem que dar 8. Então, pegando x igual a 0, que assim já... quando a gente vai substituir assim, nesse caso, né, se você já pegar um valor sendo 0, já facilita um pouco para você. Nesse caso aqui, eu sei que o z tem que ser o quê? Para dar 8, se o 4 fosse positivo, ele ia ter que ser 2, né? Como o 4 é negativo, esse z aqui vai ter que ser o quê? Menos 2. Ó. Que aí 3 vezes 0, no caso, assumindo x igual a 0, né? 3 vezes 0 vai dar 0. E aqui menos 4 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. E 4 vezes 2, 8. Então, esse aqui é uma solução. Ó. Uma solução aí, vou colocar aqui. Uma solução é esse para-ordenado aqui, ó, 0 e menos 2. É uma solução, né? E a questão pede para a gente achar duas. Então, agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou analisar aqui valores para x e z, que vai fazer isso aqui dar 8, né? E aí, pessoal, eu já tinha observado, não sei quais valores. E outra coisa, as soluções que vocês acharem aí pode ser diferente das minhas, não tem problema, tá? Essa equação linear aqui, ela tem infinitas soluções. Todos os valores de x e z que fazem ser verdade é uma solução, então tem vários, né? Então aqui, uma outra solução que eu achei aqui, é um x sendo 10, certo? E aqui vai ficar 3 vezes 10, 30. E aqui o 4, eu tinha pensado em 5, mas aí vai ficar 10, né? É porque eu estava olhando para esse 10 aqui, mas tem que dar 8. Tá. E a outra solução que eu achei aqui foi o x sendo 8. E aqui vai ficar 3 vezes 8, vai ficar 24 aqui, né? Ó, se o x for 8, isso aqui vai ficar 24 menos. E o z aqui eu achei z igual a 4. Que aí fica 4 vezes 4, vai ficar 16 desse lado. Né? E 24 menos 16 dá 8. Então, ó, uma outra solução aqui é x igual a 8. Vou colocar aqui, ó, x igual a 8 e z igual a 4. Certo? Aqui 3 vezes 8, 24. 4 vezes 4, 16. 24 menos 16, 8. Então, na letra A, essas foram as duas soluções que eu achei para essas equações lineares aí.
Mas como eu já disse, as soluções de vocês podem ter dados diferentes das minhas, né? Porque uma equação linear ela tem infinitas soluções, tá? Mas como a questão pediu só duas, as minhas duas foram essas que eu achei. Na letra B, o procedimento é o mesmo. A gente vai ter que achar, só que agora são três variáveis, né? X, Y e Z, que satisfazem essa igualdade aqui. E aí, eu observando aqui que esse Z já tem um coeficiente que é 3. Então, se eu colocar esse Z sendo zero, eu posso escolher qualquer valor aqui, né? Que vai ficar mais fácil para eu somar dois números e dar menos 1. Então, eu peguei esse Z aqui sendo zero. Aí aqui 3 vezes 0 vai ficar 0. E como tem que dar menos 1, eu peguei o X sendo 1 e o Y sendo menos 2. Aí fica 3 vezes 0, aqui vai dar 0. Né? E sobrou o quê? 1 menos 2, que é menos 1. Então, aqui na letra B, uma solução que eu achei foi essa aí. X é menos 1, B é menos 2, e X é 1, Y menos 2 e Z igual a 0. Essa aqui é uma solução, certo? Deixa eu pensar outra solução aqui. Agora eu vou pensar com Z sendo um número diferente de 0, né? Se eu pegar, por exemplo, o Z sendo 1, se eu pegar o Z sendo 1, e aí eu estou partindo do Z na escolha porque ele tem coeficiente, né? Aí aqui se eu colocar Z sendo 1, 3 vezes 1 aqui vai ser 3. Então, para isso aqui dar menos 1, essa soma aqui tem que ser menos 4, né? Menos 4. Então, eu posso pegar X sendo menos 2 e Y também sendo menos 2. Que aí vai ficar como? Vai ficar menos 2, menos 4 mais 3, menos 1. Então, está aqui uma outra solução que eu encontrei aqui, ó, menos 2 para X, menos 2 para Y e 3, aliás, 3 não, 1, né? 1 para Z. E aí vai satisfazer essa igualdade aí. Então, está aqui as minhas duas soluções. As soluções de vocês também podem ter dados diferentes aqui, né? Mas, se substituiu aqui os três valores que você encontrou para X, Y e Z e o resultado deu esse, então é uma solução. Não tem problema ser diferente dessas duas aqui. Então, na número 1, era só isso que estava pedindo, né? Para a gente determinar aí duas soluções para essas equações lineares. Então, agora eu vou fazer a número 2. Então, pessoal, a questão 2 pede para determinar as soluções dos sistemas lineares, que estão aí, são dois, né? Letra A e letra B. E aí, no caso em que na aula passada a gente falou sobre o método da substituição, né? É o método que a gente vai estar usando agora para resolver e determinar as soluções, né, de cada um desses sistemas aí. O método da substituição. Então vamos lá. Começando pela letra A, para eu aplicar o método da substituição aqui, inicialmente eu dou uma analisada no sistema para saber aonde fica mais fácil, né, em qual das duas equações é mais fácil para eu isolar uma variável, né? Eu falei para vocês o seguinte, que a dica é, a variável que é mais fácil de isolar é aquela que tem coeficiente 1 ou menos 1, né? Então, nesse caso, a primeira equação aqui, chamando ela de equação 1 e 2, né? Essa aqui é a equação 1 e chamando essa aqui de equação 2. Aqui na equação 1, eu tenho esse x que tem coeficiente 1, né? Então, é mais fácil para eu isolar ele. É o quê? Para eu isolar o x aqui, basta passar esse 2y para o outro lado, ele vai passar negativo. Então, aqui na equação 1, eu passando 2y para lá, eu vou isolar o x, vai ficar x igual a 5 menos 2y. Pronto, passei esse 2y para lá, estava positivo, passou negativo, ficou assim. Esse aqui, pessoal, vai ser o meu valor provisório para x, tá? X é igual a quem? 5 menos 2y. Então, agora, substituindo esse valor provisório na equação 2, vai ficar. Então, vamos lá. Agora, trabalhando na equação 2. Eu vou reescrever essa equação, só que agora eu vou substituir aqui no lugar de x esse valor provisório. Como é que vai ficar? 2x vai ficar 2 vezes x mais o x. Eu sei que ele é 5 menos 2y. Então, eu vou substituir aí, ó, 5 menos 2y, onde seria o x, né? Aqui, ó, menos 3y. Aqui eu vou terminar de escrever a equação, igual a menos 4. Então, veja que aqui é a segunda equação toda, certo? Mas aqui no lugar de x eu substituí pelo valor provisório que eu adquiri da primeira equação.
Então agora na segunda equação eu vou estar resolvendo aqui, né? Que é uma equação do primeiro grau com uma variável. No caso essa variável é o y. E aí quando eu resolver aqui eu vou estar determinando esse valor de y aqui, né? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Fazendo o chuveirinho aqui, ó, distributivo, né? Vai ficar 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2y, menos 4y. Aqui menos 3y eu vou repetir, igual a menos 4. Aqui, nessa situação agora, eu posso juntar esses dois aqui, eu posso operar entre eles, né? São termos semelhantes, só que tem a mesma variável. E esse 10 que é independente, eu vou passar ele lá para o outro lado. Ele vai ficar junto com o menos 4 ali, né? Então aqui, menos 4y menos 3y vai ficar menos 7y, igual desse lado, tem menos 4 e o 10 que estava positivo. Eu passei para lá, ele passa negativo, menos 10. Agora eu vou operar aqui, menos 4 menos 10 é o quê? É menos 14, certo? E agora, esse menos 7 aqui que está multiplicando pelo y, vai passar para o outro lado dividindo, né? E a gente vai chegar aí no resultado para y, vai ficar assim, y é igual a menos 14 dividido por menos 7, certo? Aí a gente faz jogo de sinal, menos com menos mais, 14 dividido por 7, 2. Esse aqui é o valor que eu achei para y no primeiro sistema aí, né, na letra A. Professor, mas e agora para a gente achar o valor de x, né? A solução do sistema é o par xy. Então se eu achei o y agora, aqui pelo método da substituição, quando você acha o valor da primeira variável, que no caso foi o y, que a gente achou primeiro, você vai substituir esse valor lá no valor provisório, ó, que você tinha achado no início, certo? No caso, eu vou substituir o valor de y aqui para achar o x. Olha como é que vai ficar aqui. Vai ficar assim, x é igual a 5 menos 2y. Mas quem é o y? O y é 2. Então ficou assim, ó, x é igual a 5 menos 2 vezes 2. Primeiro eu preciso fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 2 aqui é 4. Então x é 5 menos 4, que é quanto? X é 1. Então, está aqui a solução desse sistema. É x igual a 1, y igual a 2, certo? Todos têm que ter achado essa mesma solução aí, se fez da forma correta. A solução do sistema é essa, né? Esse sistema ele tem uma solução única. Que no caso é essa aqui, x igual a 1 e y igual a 2. Na letra B, o procedimento é o mesmo, está aqui o sistema. A gente vai analisar ele para ver onde fica melhor para isolar uma das variáveis, né? Se é na primeira equação ou se é na segunda equação. Eu já observei que aqui na segunda equação eu tenho um x com coeficiente 1, que é mais fácil para eu isolar, né? Basta passar 3y para lá. Então é isso que eu vou fazer. Na equação 2, eu vou passar o 3y para o outro lado da igualdade e vai ficar então que x é igual a 9 menos 3y. E esse aqui vai ser o quê? Vai ser o valor provisório do x para mim, né? O que eu vou fazer agora? Substituir esse valor provisório de x na equação número 1. Então agora aqui na primeira equação eu vou reescrevê-la, né? 3x menos 4y igual a 1, mas aqui no lugar de x eu vou colocar esse valor provisório, vai ser substituído lá. Então vai ficar assim, 3, e onde seria o x vai ser isso, né? Ó, 9 menos 3y, que é o valor que eu conheço para x, esse, menos 4y, menos 4y é igual a 1. Então pronto, agora eu vou trabalhar nessa equação aqui. Vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 9, 27. 3 vezes menos 3y vai ficar menos 9y. Esse menos 4y continua aqui, igual a 1. E agora eu vou fazer o seguinte. Esses dois aqui são semelhantes, eu posso operar entre eles. E o 27 que está positivo vai passar para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 9y menos 4y vai ficar menos 13y, igual desse lado, eu já tenho um aqui positivo e o 27 que estava positivo passou negativo.
1 menos 27, eu vou resolver, vai ficar como? Vai ficar 1 menos 27 menos 26. E agora, esse menos 13 que está multiplicando aqui, certo? Se a operação do menos 13 é multiplicação, vai passar o quê? Divisão, né? Então vai ficar o quê? Que y é igual a menos 26 dividido por menos 13. Isso aqui dá quanto? Ó, menos com menos mais, 26 dividido para 13, 2. Está aqui o y. E agora, para achar o meu x, eu vou estar substituindo esse valor de y aqui no valor provisório. Ó. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar x é igual a 9 menos 3 vezes o valor de y, que eu já achei que é 2. Então aqui vai ficar 3 vezes 2, porque o y que eu achei aqui embaixo é 2, né? E agora, para resolver isso aqui, primeira multiplicação, ó, 3 vezes 2, 6. Então meu x aqui ele é 9 menos 6, que é 3. Então está aqui a solução, né? Aí a gente coloca assim, daquele lado não coube, mas aqui eu vou tirar esse canto para colocar a solução aqui, vai ficar, você vai colocar o S, que é o conjunto de solução, abre uma chave e aqui dentro você vai colocar o par ordenado, né? 3 e 2, né? 3 para x, 2 para y, aqui é a solução do meu sistema na letra B. Na letra A a gente pode colocar dessa maneira também a solução, né? Porque aqui não coube o espaço, mas na letra A a gente achou x igual a 1, y igual a 2, na letra B eu achei x igual a 3, y igual a 2, então está resolvido, está corrigido aí a nossa atividade da aula passada. Pessoal, dando prosseguimento aí no nosso conteúdo, eu vou falar para vocês agora sobre o método da adição, ainda para a resolução de sistemas lineares, certo? Então, ele é um pouco diferente do método da substituição que a gente viu na aula anterior e que acabamos de fazer a correção, certo? Como funciona, professor, o método da adição? Então, veja o texto aí e vocês podem estar anotando no caderno aí também. O método da adição consiste em realizar a multiplicação de todos os termos de uma das equações, de tal modo que, ao somar as equações 1 e 2, uma das duas variáveis fique igual a zero. Então, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho como vai funcionar. A gente vai fazer uma soma das equações, certo? Eu tenho aqui a equação 1, tenho aqui a equação 2. E o que a gente vai fazer é somar as equações 1 e 2. Mas para a gente fazer essa soma aí, a gente tem que dar uma analisada aí nos coeficientes, porque ao efetuar essa soma, alguém das duas variáveis aí vai ter que dar zero, vai desaparecer da conta, certo? E aí, vamos pensar bem, para que a gente soma duas coisas, dois valores, né? E o resultado dê zero, o que eles precisam ser? Eles precisam ser opostos. Como assim opostos, professor? Quando você soma dois números e o resultado dá zero, significa que um é o oposto do outro. Por exemplo, mais 2 e menos 2 dá quanto? Dá zero. Menos 5 e mais 5 dá quanto? Dá zero. Então, a soma de dois valores, que o resultado é zero, são dois valores opostos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as duas equações, as equações 1 e 2, e observar se existem aí coeficientes opostos, porque quando a gente for fazer essa soma, o resultado tem que dar zero. Então, veja que aqui o coeficiente do x é 2 positivo. Aqui embaixo o coeficiente de x é 1, certo? Então, se eu somar 2x com x aqui, não vai dar zero, vai dar 3x. Ah, professor, mas aí o que a gente tem que fazer? Então, eu já estou observando que, para eu eliminar esse x aqui, fazer dar zero aqui no x, né? Eu precisaria que o coeficiente aqui do x fosse o oposto desse coeficiente aqui. Então, se esse coeficiente é 2 positivo, eu precisaria que esse coeficiente aqui fosse menos 2, né? Que é o oposto. Porque aí quando eu for somar 2x menos 2x, isso aqui vai dar zero. E é assim, pessoal, fazendo esta análise, certo? Do coeficiente oposto, que a gente sabe por qual número que a gente vai multiplicar a equação. Feita essa análise, o que eu percebi aqui? Ó? Que eu vou multiplicar todos os termos da segunda equação por menos 2, certo? Porque daí sim
eu vou ter menos 2x, que vai ser o oposto lá em cima, e eu sei que vai dar zero. Então, o passo aqui falou isso, ó. Realizar a multiplicação de todos os termos de uma equação, uma das equações. No caso, eu vou multiplicar todos os termos da segunda equação por menos 2, de tal modo que ao somar as equações, uma das duas variáveis fica igual a zero. Então, professor, como é que vai se dar essa conta aí? A equação de cima eu vou repetir, não vai mudar nada, vai ficar 2x mais y igual a 3. E a equação de baixo, todos os termos vai multiplicar por menos 2. Então, menos 2 vezes x, menos 2x, que era o que eu queria, a análise que eu fiz foi essa. Menos 2 vezes mais 2y vai ficar menos 4y, igual menos 2 vezes menos 1, a menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Aí você fala, professor, mas e os outros termos mudaram também? Não tem problema, a gente vai fazer a análise em cima do termo que a gente quer que dê zero, certo? Então, agora que eu fiz essa multiplicação, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar as duas equações. A equação 1 vou somar com a equação 2. Assim, ó, de cima com o de baixo, tá? Então, agora vai ficar, ó, 2x, eu vou somar com menos 2x. 2x menos 2x é o quê? É zero. Que era o que eu queria que acontecesse, certo? Ok. Aqui, y menos 4y, y menos 4y é o quê? Vai ficar menos 3y. E aqui, 3 mais 2 vai ficar igual a 5. Certo? Então, aqui eu fiz a soma das duas equações. Para a gente concluir aí, né, e achar o y, agora que a gente somou as duas equações, aqui no final eu tenho menos 3y igual a 5, esse menos 3 está multiplicando, eu já passo ele para lá dividindo, eu já vou achar o valor de y aqui, ó. Vai ficar assim, que y é igual a 5. 5 dividido por menos 3, né? E aí esse menos ele pode ficar aqui no meio da fração, indica que o resultado aqui vai ser um número negativo, né? Sim, ó, menos 5 terços. Esse é o valor que eu achei para y aqui nesse sistema. E aqui, pessoal, é um caso que a gente acha a solução que é uma fração irredutível, né? Mas a gente poderia ter achado um valor inteiro aqui também, e aí facilita um pouco a conta, que aqui, quando a gente acha a fração, né, tem gente que tem mais dificuldade. Professor, e agora que a gente achou o y, para a gente achar o x? Você vai substituir esse y em qualquer uma das duas equações. No caso, eu vou fazer substituindo aqui na primeira, né? Como é que vai ficar? Substituindo na primeira equação. Esse valor de y vai ficar... A primeira equação vai ficar 2x mais... Qual o valor de y que eu achei aqui? Menos 5 terços é igual a 3. Então, vai ficar assim. Aqui, mais com menos é menos, né? E esses 5 terços que não tem variável, eu vou passar ele para o outro lado, porque eu quero achar o x, né? E aí vai ficar como? Aqui vai ficar 2x positivo, igual, do outro lado 3, e aqui menos 5 terços vai passar positivo, então mais 5 terços. Aqui, resolvendo essa soma, né, um número inteiro e uma fração, o que a gente pode fazer aí? Ó? É número misto, né? Ó, multiplica, 3 vezes 3, 9, 9 mais 15 vai ficar o quê? 14. Então, aqui, fazendo essa soma, ficou 14 sobre 3, certo? 14 sobre 3. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então ele vai ficar embaixo aqui junto com 3, multiplicando, né? Então, a gente vai achar que x é igual a quê? 14 sobre, o 2 vai multiplicar aqui embaixo, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 14 sobre 6. Simplificando essa fração aqui por 2, né? Simplificando por 2, para ficar na fração irredutível, a gente vai achar o quê? 7 sobre 3. Esse é o valor de x. Resultado aqui desse sistema, né? Então, a gente fez aqui o sistema pelo método da adição. Eu vou fazer mais um exemplo aqui. Vou tentar fazer um exemplo mais simples, só para fixar melhor aí. Pessoal, então vamos lá. Nesse segundo exemplo, eu tenho as equações aí, ó, 3x menos 2y igual a menos 9 e 2x mais 2y igual a 4. Vou estar fazendo a análise das duas equações para dar uma analisada nos coeficientes, para saber se tem aí coeficiente oposto, se vai ter que multiplicar, né? Nesse caso, a gente teve que multiplicar
a segunda equação por menos 2 para a gente ter aí esses coeficientes opostos, né? Aqui na equação de cima, 3x menos 2y igual a menos 9, ok. Embaixo eu tenho 2x, ó, e aqui em cima é 3x positivo, aqui embaixo é 2x positivo, tá? Aqui na equação de cima, na equação 1, eu tenho menos 2y, e aqui embaixo eu tenho mais 2y. Então veja, aqui os coeficientes de y já são valores opostos. Menos 2y e mais 2y. Ah, professor, o que isso significa? Significa que a gente, nessa questão, nem vai precisar multiplicar por um número real, porque a gente já tem o que a gente precisa, que os coeficientes de uma das variáveis sejam opostos, né? Então, professor, qual que é o processo aí agora? Fazer a soma direto, né? Não vai precisar multiplicar, porque aqui quando eu for somar, já vai dar zero. Então, fazendo a soma das duas equações, 3x mais 2x vai ficar 5x. Aqui, menos 2y mais 2y vai dar zero. Era o que eu precisava que acontecesse, né? Resolvendo pelo método da adição. E aqui, menos 9 mais 4 é igual a menos 5. Então, ficou assim. 5x é igual a menos 5. Esse 5 está multiplicando pelo x aqui, eu vou passar dividindo. E vai ficar que x é igual a menos 5 dividido por 5. Isso aqui é igual a menos 1. Então já achei o valor de x aí, né? Pelo método da soma, ó. Foi bem rápido, porque aqui eu não precisei multiplicar nenhuma das duas equações. Então já achei x igual a menos 1. E agora, para achar o y, eu vou substituir aqui na equação 2, ó. Vou substituir esse valor de x que eu acabei de achar aqui, né? Então, reescrevendo a equação, vai ficar 2 vezes o x, que é menos 1, acabei de achar, mais 2y é igual a 4. E agora eu vou resolver essa equação aqui, né? 2 vezes menos 1, menos 2, é igual, aliás, menos 2 mais 2y é igual a 4. Esse menos 2, vou passar para o outro lado positivo, e aí vai ficar 2y, que é esse aqui, igual a 4, e o 2 passou positivo, está aqui, ó, mais 2. 4 mais 2 aqui eu vou somar, né? Vai ficar 6. E agora, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E a gente tem que y é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Y é igual a 3. E é isso, pessoal. O que eu tinha para vocês nessa aula era esse método da adição para resolução de sistema. Vou estar deixando uma atividadezinha de fixação para vocês treinarem o método da adição. Agradeço pela presença na aula. Um abraço para vocês e até a próxima.